ainda, de certo modo, é minha mãe, porque o levantar, o escovar dente, usar o banheiro, trocar de roupa, tudo é discriminativo de que ela já levantou, de que ela já acordou. Perfeito, exatamente isso. Breno, pode ligar a câmera aí. É exatamente isso, você já entendeu, tá? Então Ai, você que vê que o bom. contexto, né, ele envolve todos esses estímulos discriminativos, né? E não um só, tá? Porque a Sim, é porque aqui probabilidade... Gente, ao você até microfone. fala aqui. Porque o que faz, né, com que um comportamento aconteça ou não, né, para ele ser, para a gente discriminá-lo, então, daquele estímulo, né, simples, seria exatamente isso, entendeu? Para você fazer qualquer coisa, para você acordar de manhã, você tem vários estímulos discriminativos. Então, eu preciso ir para academia. Então, vamos pensar que esse seja tá frio, tá chovendo, tô com preguiça, não dormi bem, por aí vai. Esse é o contexto, entende? Então, eu acho que por isso que, assim, quando a gente tiver alguma dúvida, gente, com relação a esse conceito de estímulo discriminativo, lembrem do contexto, de tudo que envolve a probabilidade de um comportamento ocorrer. E aí, principalmente, lembrem-se que, vamos pensar no ratinho, por exemplo. Para ele, né, vamos pensar que ele já aprendeu, né, a pressionar a alavanca para ele receber a água. Tá. Qual é o contexto? Ele estar dentro de um biotério, o biotério é a casinha dele, tá? É onde o ratinho vai ficar. Então, a casinha Está dele, com sede. ele estar em privação de água. Então, se você colocar ele em privação por 1 hora, a probabilidade dele bater na alavanquinha vai ser muito menor do que se você deixar ele em privação de 40 horas, por exemplo, que é o que a gente normalmente usa, tá? Para condicionar. Então, o que mais que pode ser? Em algumas vezes, ele conseguir beber água e outras vezes, mesmo pressionando a alavanca, ele não vai conseguir beber água, que é um outro conceito que a gente vai trabalhar também, que é o reforço intermitente, tá? Eu costumo dizer para os meus pacientes, tá? Lembrando aí que a cognitivo-comportamental ela é um processo, vamos chamar aí de evolução, né, da análise do comportamento, se bem que a análise do comportamento ela está sendo muito tem uma retomada dela. Por falar nisso, gente, deixa eu aproveitar, eu vou mandar para vocês o convite. Dia 9 de julho, meu aniversário, né? Semana que vem. Vai ter festa numa live. Eu sei que vocês têm outras disciplinas, tá? Mas assim, eu realmente eu gostaria que vocês do terceiro participassem, porque a gente vai estar falando sobre a FAP. A FAP é uma teoria da terceira onda da TCC que trabalha com a análise do comportamento, tá? Então, eu nem sei quem que dá aula para vocês na quinta, mas assim, se vocês pudessem negociar, porque Cristiane. talvez seja viável, porque assim, vai ser muito legal. Uma menina que estudou na Holanda, sabe? Ela tem um repertório, ela é forte, sabe? E ela vai falar muito disso, entendeu? Então, vem dessa retomada, né? A FAP vem dessa retomada da análise do comportamento. Então, ela vai falar de alguns conceitos que a gente vai trabalhar agora, tá? Eu sei que vai estar gravado e tudo mais, mas o que eu vejo das lives e porque eu acho interessante, e aí o nosso blogueiro recente, Breno, pode confirmar, a interação, entendeu? As perguntas que vocês fazem, sabe? Como tá muito fresco para vocês a análise do comportamento, eu acho que vai ser bem legal assim interagir com essa menina, que é super generosa também, deixar claro para vocês que eu acho que ela, nossa, ela tá super disponível, sabe? Para discutir mesmo, né? E mostrar para vocês com o que trabalha a FAP, como que é, enfim. Então, vamos pensar aí se for possível, né? Vou mandar o convite depois e
Vou tentar conversar com a Cristiane. Se Mesmo alguém puder. horário? 7h30? 7h30. Né? Porque, na verdade, é o horário da minha aula. Eu vou usar, que é o tema da minha aula de quinta. Mas aí, quando eu estava discutindo com ela, né, a gente conversa antes, a gente já está conversando há mais de um mês. Eu falei, putz, vai bater com a análise do comportamento também, porque a segunda etapa ela é voltada para o behaviorismo, né? Então, enfim. Voltando aqui, gente. Então, acho que agora ficou um pouco mais claro para vocês, né? Vamos só mais um pouquinho aqui, só para a gente não atrasar muito a nossa matéria. Bom, então aqui tá, para que seja possível saber identificar essas variáveis de controle, né? Então, os estímulos discriminativos, todos nós passamos por um treino discriminativo ao longo da vida. Era o que a gente estava falando, correto? Bom, Correto. como sabemos, não nos comportamos por conta de apenas uma variável, e sim por uma série de acontecimentos. Então, o comportamento, que eu já estou falando desde o começo, tá? Ele é um comportamento multideterminado, tá? Então, todos esses estímulos discriminativos que estão dentro do contexto, ok? Eles pertencem, então, aí a essa classe aí de comportamento multideterminado. Você precisa de vários determinantes para que algo aconteça. Isso é só mais do mesmo, gente. Eu estou dizendo para vocês desde o começo, né? Atrás dos pacientes, os semáforos no caminho, controle não funcionar, eu ter que fazer, né, o processo aqui de higienização, todos esses são estímulos discriminativos e determinantes, então, né, para que esse comportamento ocorra ou não, correto? Então, saber qual variável que, por alguma razão, tem mais controle sobre determinado comportamento é algo difícil e que demanda um processo minucioso de análise das contingências da vida de uma pessoa. Então, muitas vezes é necessário um processo em que seja possível contar com a ajuda de um profissional para chegar a resultados mais efetivos. Precisamos levar, então, nossos clientes a identificarem essas variáveis para que consigam intervir de forma efetiva no controle do comportamento. O que você acabou de Denise, falar, Raquel? Oi. quando você fala de comportamento, né, de aumentar a probabilidade de um comportamento acontecer, né, você está falando, né, de comportamento repetitivo? Não. De qualquer comportamento. Qualquer comportamento. Para vocês terem uma ideia, esse conceito de contexto, né, e principalmente esses determinantes multivariáveis, oh meu Deus, esses comportamentos multideterminados, ou seja, você precisa de muitos determinantes para que um comportamento ocorra, tá? Ele é muito utilizado numa outra... oh meu Deus! Um outro tema que nós vamos trabalhar e que eu acho que é super importante e super interessante, que é o comportamento verbal. Tá? Então, ele é a probabilidade, não repetitivo no sentido de você fazer, mas de você entender que aquele comportamento é funcional para você ou não. É porque quando você fala repetitivo, você está falando, por exemplo, no sentido de pegar o celular 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ou de eu repetir? Não. Ah, tá. Então, de ligar a televisão sempre no mesmo horário, é isso que você está dizendo? Isso. Então, sim. Então, eu entendi errado. Exatamente. Por exemplo, não sei se eu vou conseguir dar o exemplo, mas, por exemplo, uma pessoa se relaciona com um certo tipo de outra pessoa. Um padrão. Padrão, né? Sim. Então, tem vários estímulos que levam ela a buscar esse tipo de pessoa. Sim. Sempre. É isso que eu tô falando. Entendeu? Esse comportamento repetitivo. Exato. É o que a gente chama de determinantes. Uhum. Tá? Eu acho que eu tô entendendo. Que isso a gente fala muito. Não, perfeito também seu exemplo. Né? A Raquel usou um exemplo que eu achei muito bacana, que ela usou um outro nome, na verdade.
A gente não vai usar aqui para não confundir depois, mas é como gatilho, são os gatilhos. Tá? Uhum. Vamos pensar num relacionamento abusivo, tá? Existem determinantes para que essa pessoa repita na sua vida, né, um padrão de relacionamentos, ainda que eles sejam abusivos? Sim. Sim. Quais poderiam ser esses comportamentos, esses determinantes? Primeiro, a pessoa já está acostumada com aquilo, Sim. né? Não buscar ter medo de algo novo. A pessoa sempre pedir desculpa depois. Então, a expectativa dela de que ela tenha sempre um reforçador, né? Uhum. Pós agressão, né? Então, na verdade, o que ela, eu quero ser feliz, mas ela só conhece aquela relação que é Uhum. abusiva. Mas ali ela entende, ela vai discriminar, então, o quê? Mas eu sempre sou elogiada, eu apanho, mas depois Uhum. ele me dá um agrado, né? Pede desculpa, faz alguma coisa, né? Aí ele me trata Que, bem. que mesmo com a agressão, depois vai ter um agrado, né? Sim, Então, Uma sempre recompensa. busca perfeito, isso. uma recompensa, exatamente. Esse Exatamente. agrado é o estímulo discriminativo. Sim, sim, né? Ou, Um doce. ou determinante do comportamento, Uhum. Sim. tá? Então ele, perfeito. Vocês estão entendendo, gente? É isso mesmo. Bom, Começando a entender. não, já Tipo, estão. tipo um Fusca velho pegando o tranco. Mas vai, vamos lá. Mas é legal porque agora, gente, eu acho que assim, a parte que eu mais gosto porque a gente vai sempre falando de coisas que estão muito presentes no nosso dia a dia, do nosso comportamento, né? Sem tantos conceitos subjetivos, né? Que é difícil mesmo a gente ficar dando exemplos. Eu acho a primeira prova, gente, a mais difícil sempre. Por mais que a gente fique martelando para vocês, um estímulo neutro, é, até esqueci o nome do negócio, gente. Paralelo, né? A um estímulo condicionado. Aí o que ele vai provocar, né? O que ele vai eliciar, né? Então, mesmo que a gente trabalhe isso 200 vezes, agora eu acho que fica mais fácil porque a gente vai trabalhando sempre com exemplos de nós mesmos, né? Da nossa rotina, do nosso dia a dia e desses comportamentos que a gente observa com muita facilidade também. A gente vai começar a usar também, assim, dentro do meu programa aqui. Esqueci de falar para vocês, né? Eu vou mandar meu planejamento, tá? Muito se trabalha de exemplo mesmo, tá? Da gente conseguir trabalhar isso para vocês já pensarem em outras situações. Bom, o Skinner, em 72, ele diz o quê? Somos livres a partir do momento que controlamos as variáveis que nos controlam. Deixa eu ver se está aqui o livro. Não. Tem um livro do Skinner que eu vou mostrar para vocês depois, que eu não tenho PDF dele, mas ele é super grosso assim, mas é o clássico do Skinner assim, né? É Ciência e Comportamento. Nesse livro, o Skinner fala de conceitos subjetivos. Então, isso eu costumo dizer que assim, o melhor argumento para você discutir com um anti-behaviorista é você trabalhar com esses conceitos, porque ele fala sobre política, ele fala sobre amor, ele fala sobre liberdade. Primeira vez que eu li esse livro e vi esse conceito de liberdade, assim, eu fiquei, putz, olha a percepção do cara. Somos livres a partir do momento que controlamos as variáveis que nos controlam. Trocando em miúdos, gente. Hoje, pelo menos, eu atendi pelo menos 3 pessoas, né, com as quais eu acabei trabalhando exatamente esse conceito. Por quê? Você faz escolhas, correto? A gente passa a nossa vida fazendo escolhas. Você não é livre só porque você faz escolhas. Você é livre quando o comportamento do outro, né, a opinião do outro, deixa de ter importância para você, tá? E, inclusive, as consequências dessa própria escolha, né, elas são importantes para você também.
Entende? Porque esses determinantes que nos controlam seriam o quê? Né? A opinião do outro, a forma como ele nos enxerga. Faz sentido, gente? Sim, claro. Então, acho que essa frase aqui, para mim, sabe? Ela define muito, né? Não é o dinheiro que te torna livre, né? É o que você vai fazer com ele. Porque você pode ser tão prisioneiro quanto aquela pessoa que não tem dinheiro. Só, eu não viajo porque eu não tenho dinheiro. E o outro, eu não viajo porque eu tenho dinheiro. Entende? Porque tem outros determinantes. Pô, eu tenho 1000 coisas para fazer, ou eu tenho uma pessoa para cuidar, ou eu, enfim, não tenho companhia. Então, esses são os determinantes que acabam provocando, né, controlando esse meu comportamento de não viajar, né? Quando a gente sempre se limita a identificar só um eliciador ali, né? Que seria aquele estímulo básico, né? Eu tenho dinheiro, eu posso viajar. Mas isso não é liberdade. Correto? Existem outros determinantes que podem controlar, né, o meu comportamento muito mais do que eu ter ou não ter dinheiro. Ok? Então, essa frase nos diz respeito ao conhecimento sobre as variáveis de controle do nosso próprio comportamento. Ou seja, se a identificamos, fica mais simples de atuar sobre elas. Hoje eu atendi uma pessoa que chegou assim para mim e falou assim, ela não mora aqui, né? E aí ela falou assim para mim, hoje o meu marido e a minha filha perguntaram, né? Perguntaram não, né? Na verdade falaram assim, nossa, o que você vai fazer lá? Para que você vai fazer terapia agora? Né? E aí, o que ela entendeu disso? Ela veio e ela foi pontual. E aí ela falou assim, não, porque o que eles querem é me ter aqui, né? Porque é cômodo, né? Eu vou fazer as coisas para eles, eu vou estar aqui sob os olhos deles. E agora ela está tendo, então, ela está trabalhando, a gente está trabalhando com essa liberdade. Então, apesar deles, né, a questionarem o porquê que você está vindo, o objetivo dela é o quê? Não, eu preciso me conhecer melhor, né? Eu tomei uma sacudida, eu quero passar por esse processo de uma maneira mais eficiente, então eu busquei ajuda, tá? Então, olha como a gente faz isso o tempo todo, mesmo sem dizer para a pessoa, né? E conversando com ela, hoje, né, ela estava um pouco angustiada, conversando com ela acabou falando assim, nossa, entendi, a minha angústia é porque eu enfrentei aquilo que eu, né, antigamente eu não iria, eu simplesmente não iria. O que o meu marido falasse assim, tô achando ruim você ir, a minha filha falasse, o que você vai fazer lá? Eu já largava minha bolsa e ligava e falava, eu vou desmarcar, eu não vou. Então ela está aprendendo a ser livre, tá? Isso não diz o outro, tá, gente? Diga. Posso dar um exemplo também? Claro que sim. Coincidentemente, hoje eu também fazendo um atendimento com uma paciente que já vai há algum tempo. Aí hoje ela me dizia o seguinte, que hoje com 12 quilos a mais, antes, né, com 12 quilos a menos, ela achava que era uma pessoa livre, né, no seguinte, assim, ela tinha o corpo que ela queria, mas na verdade, com 12 quilos a menos, ela era aprisionada a um padrão, né, de dietas, de tratamentos estéticos, cirurgias plásticas, mas que hoje, com 12 quilos a mais, ela se sente uma pessoa livre, né? Exatamente isso aí. Exatamente isso, né? E aí, então, uma dica que você pode usar, né, já com a psicologia, é você buscar esses determinantes, né? O que controlava esse comportamento dela? Mas aí, hoje, ela só foi entender isso depois de muito trabalhar em cima, né, esses questionamentos, né? Do mito da beleza, né? Sim, né? Tem uma menina, a gente pode até
usar esse mesmo exemplo, assim, quase que eu te indiquei para ela, só que ela não está podendo sair daqui. Ela tá obesa mesmo, ela já está passando dos 100 quilos. A mãe dela é obesa. Ela está absolutamente infeliz, né? Mas eu descobri que em determinado momento ela teve um transtorno alimentar, né? Então, ela conseguiu verbalizar para mim que ela enfiava o dedo na garganta para vomitar, mesmo fazendo dieta e mesmo fazendo exercício, porque, né, ela tinha um grande reforçador que era o elogio das pessoas, né? Entre outros, é óbvio. E aí eu fiquei pensando, putz, mas por que ela engordou tudo de novo, então, né? Assim, porque é óbvio, né? Primeiro que ela parou de vomitar, né? Mas o que controla agora esse comportamento dela de engordar cada vez mais? Né? Que até vi um post seu, né, no Instagram, que não tem a ver com a comida. Ela tá escrava da comida, né? Não é o gostar de comer. Tudo isso que a gente está falando é que variáveis que estão controlando esse comportamento dela. Certo? Então, vale tanto para aquela loucura, né? Aqui perto da minha casa tem como que chama lá, um troço de crossfit. E é super engraçado, porque toda vez que eu passo lá, estão os mesmos carros parados. Então a pessoa não tem mais tempo, ela não tem tempo de não fazer nada. Ela tem que fazer crossfit. Dia, assim, deu um intervalo, a pessoa está lá. Né? Por um acaso eu conheço uma pessoa dessas, assim, e é impressionante, porque ela posta o dia inteiro. Né? Então, ou tá no crossfit, ou tá trabalhando. Eu falo, cara, qual é o tempo que ela vive? Né? Denise. Oi. Essa questão que vocês estão colocando, você e a Maria Laura, isso não está muito ligado à questão da recompensa, assim, eu posso estar falando uma besteira, você por favor me corrige, mas assim, a pessoa está sentindo uma dor muito grande ou uma tristeza muito grande, e esse comportamento é um anestésico, é uma recompensa, é um refúgio. Alguém quer responder? Eu não escutei. Ei, Breno! Repete, Raquel, por favor. Você ouviu o comentário da Laurinha? Ouvi. Da mulher que tá feliz com 12 quilos a mais. Uhum. Ela tá feliz com a liberdade, porque agora Sim. definitivamente ela saiu do padrão, né? Isso, exatamente. E aí, na sequência, a Denise contou de uma paciente que definitivamente está fora do padrão, está indo para obesidade, está com 100 quilos e que está infeliz. Certo. Aí eu fiz a colocação, eu fiz uma pergunta, um questionamento. Essa questão do estar dentro do padrão ou não estar no padrão, mas eu estou falando assim do comportamento de recompensa, do malhar muito ou do comer muito ou do vomitar o que comeu, é tudo uma necessidade para se sentir melhor, como se fosse uma recompensa, um anestésico. Sim. Porque a pessoa está ou muito triste ou sentindo muita dor, é algo como um refúgio. Aí eu estou perguntando para a Denise se faz sentido. Deixa eu complementar aqui. A Aline perguntou assim, se essa liberdade sempre traz angústia. Se trouxer, não é liberdade. Tá. Na verdade, ela não precisa ter, a gente depende da forma como a gente entende essa angústia, tá? Então, para a psicanálise, precisa ter angústia para que haja uma mudança, correto? Tô falando totalmente sem propriedade, tá, gente? Para a gente, exige treino, exige observação. Se a gente pensar que... talvez eu trocaria essa palavra angústia, Aline, por dar trabalho. Tá? Dá trabalho, liberdade dá trabalho.
né? Dá trabalho porque você vai ter que pensar o quê? Na minha pergunta, né, quando eu fiz para você, quando você fala da recompensa, pode ser um controlador do seu comportamento, sim. Tá? A recompensa pode controlar o seu comportamento. Se eu sempre sou recompensada por algo que eu desejo, ou que, enfim, né, ou de alguma maneira eu entenda que aquilo tem uma função para mim, eu vou acabar sendo controlada por ele. Né? Então, esses comportamentos discriminativos, né, esses estímulos discriminativos, e quando você percebe isso e trabalhando com esse conceito de liberdade, você vai identificá-los e não ser controlada por eles não quer dizer que você vai ter sempre benefícios, tá? Às vezes, a melhor escolha não é a mais gostosa ou a mais prazerosa, tá? Vocês estão aqui hoje, numa quarta-feira, às 9 horas da noite, escutando a minha voz, né? Que eu não sei, quando eu escuto, às vezes ela me incomoda, mas vocês estão estudando, vocês estão fazendo uma escolha. É a coisa mais gostosa que tem para fazer? Num friozinho, nem sei se está frio, porque eu já estou com calor aqui, mas, né? Dentro de casa, com o marido, com o filho, com o papagaio, periquito. Pode não ser, mas vocês estão fazendo uma escolha e vocês estão usufruindo dessa liberdade, tá? Que controla esse comportamento de vocês, né? Eu fiz uma escolha lá atrás, né? 1 ano e meio eu fiz uma escolha. Eu resolvi estudar psicologia. E a gente está no meio de uma pandemia e todo o mundo, não todo mundo, mas todo o mundo está trabalhando da mesma forma. Então, o que acontece? Eu estou fazendo uma escolha. Pode não ser a mais gostosa, mas é aquela que vai me levar para o objetivo que eu quero alcançar. Isso é liberdade. A questão da escolha, Denise, eu acho que é algo tão forte e dentro das particularidades de cada pessoa, porque a gente vê muita gente falando, nossa, depois da quarentena minha vida mudou completamente e não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Tudo bem, só que tudo se adaptou. Na onde eu trabalho, por exemplo, a gente descobriu que certas pessoas rendem mais no seu trabalho se trabalhar em casa. Então, a gente descobriu funcionários que podem trabalhar em home office. E isso foi uma descoberta muito boa para a empresa. Uhum. Você não ter um custo com o funcionário ali dentro da empresa, né? Assim, ele pode correr um risco de ir até lá, então tem todo esse problema. E também dentro do contexto das aulas, a gente vê pessoas que falam o tempo todo, nossa, mas eu não posso acompanhar a aula, eu não consigo acompanhar a aula, não consigo assistir os vídeos. Só que aí depois eu paro e penso, quando essa pessoa não estava assistindo a aula, o que ela estava fazendo? Às vezes estava mexendo no telefone, às vezes estava publicando coisas no Facebook, às vezes estava colocando coisas no Instagram, assistindo uma live de cantor sertanejo no Instagram. Eu não tô falando isso realmente dessa turma, eu tô falando isso de outras pessoas que eu conheço que estudam na FANS e fazem isso e ainda, tipo assim, falam, eu não vou pagar mensalidade, ou paga mensalidade e tá nem aí para as aulas, sabe? Então, eu acho assim que a questão da escolha, ela é muito pessoal. Muito pessoal. E independente do contexto que a gente está vivendo, ela continua sendo pessoal. Sim. Não é porque tá todo mundo sofrendo a mesma coisa. Mas Porque assim, a escolha ainda você está falando, super concordo com você, você está falando de uma coisa, né? É exatamente isso. Que estímulos que estão te controlando ali? Entende? A escolha ela diz, né, daquilo que te controla, né? Então, o caso de você deixa, é como se você deixasse de escolher, né? Você está na faculdade, mas se você não tenta minimamente participar ou se dedicar, né? Nesse momento que a gente está aqui, e enfim, aproveitar isso de alguma maneira, você está abrindo mão da sua escolha, não é da minha. Não é da minha. Assim como, gente, que eu acho que isso é interessante também. Nossa, o Bernardo está aqui na porta, me desculpem. Não. Esse é o Bernardo.
que tem uma coisa que é muito interessante, que assim, poucas pessoas estão falando da escolha do lado de cá. Então, por exemplo, hoje eu iniciei com vocês falando que gente, eu fiquei no dia que eu descobri da história das provas, fui eu que descobri, tá? E aí conversei com a Cândida e tudo, mas conversei com ela como amiga, sabe? Eu falei assim, nossa, eu fiquei muito mal, entendeu? Porque eu falei assim, putz, eu sei que eu tive as minhas dificuldades, assim, como qualquer um, né? De adaptação, de o que a gente vai fazer, enfim. Mas eu sei que eu também dei o meu melhor, sabe? Mesmo que eu estivesse repetindo 200 vezes para vocês, eu sei que eu dei o meu melhor, porque eu queria que vocês entendessem aquilo que eu sei que eu posso passar para vocês. E aí eu falei, putz, essa é uma turma que eu vou comentar com eles exatamente para vocês verem, existe um outro lado, e essa é a minha escolha, entendeu? Eu estou escolhendo aqui. E aí eu acho muito desaforo, sabe? Tipo assim, se a pessoa não faz isso, entendeu? Não tem paciência ou não tenta estimular o aluno de alguma maneira, porque também é uma escolha do professor, né? É aquela história da diferença do trabalho e do emprego, né? E trabalho, quando é prazeroso, deixa de ser trabalho. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho, tem dia que a gente tá de saco cheio, tem dia que eu fico brava, né? Mas são essas escolhas, e é isso, gente, que o Skinner fala com muita propriedade. Se vocês não identificarem o que controla o comportamento de vocês, como modificar esse comportamento? Ou como torná-lo mais eficiente? Né? O que me incomoda tanto em separar um tempo, né, para estudar, já que as faculdades estão fechadas? Por que isso é tão incômodo para mim? Né? Aí a Aline pergunta da angústia. Às vezes essa angústia vem porque assim, essa resposta é muito difícil mesmo. Né? Para algumas pessoas é necessário que elas busquem alguém para orientar, né? Para orientar essa descoberta, né? Essa identificação mesmo. Né? Então, isso que você falou, Bia, para algumas pessoas é absolutamente absurdo. Né? Você deve ter escutado isso. Com certeza. Como assim? Você está puxando o saco da Fans, a Fans não faz nada pra gente, não sei o quê, né? Falei, pô, coitado do Helder, meu cara deve estar... Não queria estar na pele dele de jeito nenhum. Perdeu o resto. Não, né? Ele deve estar... Que errado, mano, que errado. Né? Então, pensa, gente, né? E as pessoas ainda falam... aí elas... O que é mais fácil, e a gente vai falar mais pra frente, eu vou tirar daqui, tá? Eu já mandei o texto para vocês. Falta pouquinho pra gente encerrar aqui. Uma outra coisa que é super importante, gente, é o quê? Que a gente está falando desses estímulos discriminativos, a gente está falando do papel do contexto, né? Sim, Aline, seria um confronto com as nossas crenças, com as nossas regras, mas assim, isso a gente já está falando dentro da TCC, trazendo isso para análise do comportamento, para os controladores do meu comportamento, tá? Que é tudo que a gente faz, por trás tem algo que o controla, tá? Mais para frente, né? Aí a gente vai falar dessas crenças, né? Que a TCC tem 3 níveis de cognição, né? Que são as crenças centrais, as crenças intermediárias e os pensamentos automáticos. Tá? Então, eu já estou lá na frente, mas vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Os pensamentos automáticos são aqueles que vão acabar determinando o meu comportamento. Eles são... os pensamentos automáticos, eles justificam as minhas crenças, tá? E as crenças intermediárias acabam sendo regras a partir dessas crenças. Ou seja, são esses estímulos discriminativos que são determinantes do meu comportamento. Tá? Assim parece uma coisa super difícil, não é? Eu uso uma imagem de um abacate, então o caroço é a crença central, a polpa as crenças intermediárias
e a casca, os pensamentos automáticos. O que a gente está falando aqui agora? Nosso comportamento seria a casquinha, tá? A gente tem um estímulo, né, que seria aí o miolo, então, e os estímulos discriminativos ou determinantes desse comportamento. A partir desses estímulos, né, desses determinantes, é que eu vou construir, então, o meu comportamento. Seja ele verbal, seja ele, né, qualquer que seja o meu comportamento. Seria assumir responsabilidade? Em que sentido, Patrícia? Não, quando fala, por exemplo, da pessoa obesa, comida tá fácil. Você preparar uma comida organizada ali com nutrientes adequados daria mais trabalho. Aí eu vou no fácil, para não ter responsabilidade, não ter um compromisso com aquilo. Mas aí é que tá. O que é que está determinando esse seu comportamento de fazer aquilo que é mais fácil, porém não é tão eficiente? Seria mais fácil jogar a culpa no outro, né? Tipo assim, não é culpa minha. Que é exatamente o que a Ruby acabou de falar aqui. Gente, vai cair de novo. Vocês querem entrar mais um pouco ou vocês querem encerrar? Acho que deu, não? Por mim, continua. Se cair, eu vou entrar sem gravar só para a gente encerrar aqui melhor, tá? Só para não ficar tão... foi exatamente isso que a Rubia falou, entendeu? Então, assim, essas pessoas, elas estão sendo controladas, né? Pelo quê? Né? Para mostrar... Pode ser por uma imagem do descolado, né? Que, tipo, não, vou para a faculdade, mas eu não preciso assistir a aula, entendeu? Eu fico lá... no coisa lá no refeitório e depois eu vou, faço a prova, colo e tudo bem, né? Então, essa pessoa está sendo controlada muito mais do que qualquer outra pessoa, do que aquela pessoa que vai e assume, e aí entra nisso que você está falando, Patrícia, da responsabilidade de exercer a sua escolha, né? No sentido de que, não, eu assumo que eu escolhi estudar psicologia, que eu vou ter que ler texto, que eu vou ter que sentar a bunda na cadeira e escutar a Denise falando por 4 horas no meu ouvido, e por aí vai. Eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que fazer estágio, enfim. Tá? Então, essa pessoa está exercendo a sua liberdade, né? E aí, essa liberdade, ela entende que existem controladores. Talvez, socialmente, ela seria muito mais bem aceita se ela participasse ali, né, daquela reuniãozinha que está rolando no refeitório. Né? Talvez ela seja vista como uma pessoa chata. Né? Nossa, mas ela está assistindo aula.